Olá, seja muito bem-vindo a essa nova série de vídeos do canal. Serão 5 vídeos como dicas rápidas falando de interruptores. Interruptor é um dispositivo muito conhecido de todos nós, mas muita gente não sabe o funcionamento básico deles, não sabe como ele é conectado e muito menos como automatizá-lo utilizando um Sonoff Mini. E é isso que nós vamos fazer nesse vídeo. Nós vamos focar todos os tipos de interruptores, desde o básico até o paralelo. Aqui nós temos um bipolar, nós temos um intermediário e um bipolar paralelo. Nós vamos fazer um vídeo para cada tipo de interruptor, mostrar como eles são conectados e como nós vamos utilizar o Sonoff Mini para automatizá-los. Bem, antes da gente começar a falar então sobre o interruptor do vídeo de hoje, eu gostaria de lembrar que nós vamos deixar aí na descrição do vídeo o link para a compra do Sonoff Mini e de outros dispositivos que a gente venha a mostrar nesse vídeo. Gostaria de pedir também que você deixe seu like nesse vídeo, deixe seus comentários, as suas dúvidas, a gente sempre responde, e inscreva-se no canal, isso é muito importante para nós. Bem, esse é o segundo vídeo da série sobre interruptores. No primeiro nós vimos o interruptor simples e vimos como ele funciona, falamos um pouquinho da teoria de como acende a lâmpada e tudo mais, e vimos que ele interrompe um dos fios que vai para a lâmpada, ou seja, ele interrompe a passagem, da corrente pela lâmpada, por isso que ela funciona ou não funciona. Quando nós ligamos, ele permite a passagem. No caso do interruptor simples, ele é utilizado principalmente nas instalações onde nós temos fase e neutro. E na ligação correta, ele interrompe a fase, de forma que, ao estar desligado, não há risco de choque para quem mexer na lâmpada. Nas situações onde nós temos, nas ligações nas áreas onde nós temos fase e fase, aqui esse azul, ele é mais indicado ao neutro, na verdade a norma indica que azul é a cor de neutro, mas imaginemos aqui que sejam duas fases, o ideal é interromper as duas fases que vão para a lâmpada e não apenas uma delas, porque eu posso ainda correr risco de choque lá na lâmpada se eu interromper apenas uma das fases. Então nas localidades onde é 220 fase e fase, é recomendado que se use um interruptor como este aqui, que é um interruptor bipolar. Por que ele é bipolar? Porque ele interrompe dois fios, Então, em uma posição ele corta a passagem desse fio azul e do vermelho, e na outra posição ele permite a passagem do azul e do vermelho. Então, ele corta as duas fases ou ele liga as duas fases. Vamos ligar a energia aqui, então, no nosso circuito. Ele está alimentado agora. Nós podemos, então, verificar que a lâmpada se acende ou se apaga, mesmo com os dois fios que vão para ela, que é o azul e vermelho, passando pelo interruptor. Então essa é a função do interruptor bipolar, que é o caso desse daqui. Ele interrompe os dois polos, como o nome dele, por isso é chamado bipolar. Bem, como nós vamos automatizar um interruptor bipolar utilizando um Sonoff Mini? Nós podemos fazer como nós fizemos no vídeo anterior, no primeiro vídeo, que nós utilizamos o interruptor simples. Nós podemos interromper, soltar aqui do interruptor uma dessas fases e trazer para o Mini. Aí o que acontece, o interruptor ele vai desligar uma das fases, e a outra vai ser controlada, ele vai ligar e desligar, e a outra vai ser controlada pelo Mini. Qual o problema disso, Eu posso ter situação em que um interruptor está numa posição onde essa fase aqui está ligada e a que está no Mini está desligada. Então a lâmpada está apagada, mas eu ainda estou levando uma fase para lá. Então eu posso utilizar o Mini aqui nessa condição? Posso, mas o ideal nessa condição é que sejam utilizados dois Minis. Porque aí como nós vamos fazer? Nós vamos ligar um Mini em uma das fases, outro Mini na outra fase. E nós vamos operar esses minis de forma conjunta, criando um grupo para eles. Isso nós vamos ver como fazer. Nós vamos precisar fazer o seguinte, alimentar os dois minis com fase e neutro. Nós vamos precisar depois ligar o retorno da lâmpada, das duas fases, a ele, como são esses dois que vêm aqui, e vamos ligar o interruptor por 4 fios, Na verdade, nós vamos ligar os dois minis, desligar os dois minis pelo interruptor aqui. Então, vamos fazer todas essas ligações e aí a gente mostra como isso ficou. Bem, conectamos então. Os dois minis têm que receber, no caso, nós estamos aqui simulando um sistema bifásico, então nós temos fase 1 e fase 2. Os dois, para funcionar, têm que receber as duas fases.
Eu tenho uma fase em vermelho, chegando nesse mini e chegando também nesse. Vejam que aqui eu divido em 3, né? Então ela vem da rede, aqui do disjuntor, e sai uma para cada mini. Mesma coisa com a fase 2 aqui, que é o azul. Eu tenho uma vindo aqui da rede, né, do disjuntor, e duas indo, uma para cada mini. Notem o seguinte, né? Em um dos minis, eu liguei a fase 1, né, a fase 2, na verdade, aqui na entrada de neutro, e no outro mini eu liguei a fase 1 na entrada de neutro. Por que isso? Porque a saída dos minis que vai para a lâmpada, cada um tem que sair uma fase diferente, senão ela não acende. Se eu ligar os dois, né, fase 1, fase 2 aqui, ou como seria, né, neutro e fase numa ligação onde eu não tenho uma ligação onde não é bifásica, eu teria chegando nele pelos dois lados a mesma fase, então não haveria ali passagem de corrente, né? Então, para que a corrente funcione, eu tenho que ligar os dois minis ao mesmo tempo, né? Eu vou precisar ligar os dois para que ela acenda, e um dos minis envia uma fase e o outro mini envia outra fase. Então, notem, como eu falei, fase 1 vermelho, fase 2 azul. Eu tenho aqui, esse aqui enviando fase 1 vermelho, porque ela entra aqui na entrada de linha, né, do mini e sai na saída de linha. E nesse aqui eu tenho a fase 2, que é o azul. Então eles só estão com essa inversão aqui, mas os dois funcionam perfeitamente. Vamos então ligar e testar. Eu ainda não liguei o interruptor para ficar com um volume menor de fios aqui, né? Como é que a gente vai fazer isso funcionar então? Eu tenho aqui os dois minis. Esses dois minis precisam estar ligados ao mesmo tempo para que a lâmpada acenda. Então eu ligo o primeiro, ligo o segundo, a lâmpada acende. A hora que eu desligo, né, qualquer um deles, ela apaga, porque eu corto uma das fases, né? Então, para que isso funcione adequadamente, eu posso criar um grupo, né, com esses dois minis, de forma que eu comando pelo grupo e ele sempre vai acender e apagar. Como eu crio o grupo, né? Se você não sabe criar grupo, eu tenho um vídeo específico disso, inclusive com minis. Eu vou deixar o card aqui para que você veja. Mas é muito simples, né? Eu vou entrar em qualquer um dos minis, vou na parte de configuração dele e tem aqui criar um grupo. Esse aqui é o mini R22, né? Veja que já está marcado. Eu vou marcar que eu quero colocar junto com ele o mini R21, que é o outro. Vou salvar e aqui vou chamar do grupo, um grupo chamado mini, vai? Pronto, mini R2. Eu posso dar o nome que eu quiser aqui, pode ser lâmpada da sala, lâmpada da cozinha, enfim. Salvei. A partir de agora eu tenho esse grupo e eu posso comandar pelo grupo, inclusive associando esse grupo, por exemplo, a uma cena, depois eu posso passar um comando de voz. É bem simples de fazer, né? Bem, então, criado o grupo, né? O grupo chama mini R2, aqui eu tenho o controle individual dos dois, mas quando eu aciono o grupo, ele liga os dois ao mesmo tempo. Vejam que ele acendeu o verdinho aqui nos dois, né? E quando eu desligo o grupo, eu desligo os dois ao mesmo tempo. Então, dessa forma, o que nós fizemos? Nós replicamos um dispositivo que é o interruptor bifásico utilizando dois minis. Então eu tenho um mini interrompe uma fase, outro mini interrompe outra. Pergunta, poderia usar um dispositivo dual para fazer isso? Resposta, não pode, porque o dual ele recebe uma entrada e tem duas saídas. Então ele só entra uma fase e sai duas saídas dessa mesma fase, a outra fase tem que ir direto. Então nesse caso de bifásico, eu tenho que usar dois componentes independentes. Então mais uma vez, ligo o grupo, ele liga a lâmpada porque ele liga os dois, né? Qualquer um dos dois que eu desligar aqui vai apagar a lâmpada, né? Independente do outro. Então, na hora que eu ligo o grupo, ligo os dois, acende, desligo o grupo, desligo os dois, acende. Vamos conectar agora os interruptores para fazer o último teste aí. Os interruptores funcionam, na verdade é o interruptor, né? O interruptor funciona como se fossem dois, né? Como nós vimos aí no início do vídeo. Então, o que eu fiz? Eu liguei esse fio branco aqui ao um lado do interruptor e o fio preto ao outro lado do interruptor, de forma que eu posso ligar um em um mini e outro em outro mini. Bom, vou fazer aqui então essa conexão. Para isso eu vou desligar a energia. Aliás, um ponto muito importante que a gente sempre chama atenção: desligue sempre a energia antes de mexer com qualquer componente elétrico, né? Isso é uma questão de segurança sua e de outras pessoas que estiverem junto também. Então vamos ligar nesse primeiro mini aqui o fio branco. Na verdade nós vamos controlar os dois minis ao mesmo tempo, já que é um interruptor bipolar.
quando eu mexo no interruptor, ele vai acionar os dois minis, né? Bem, feita então a conexão do interruptor, eu tenho um lado do interruptor indo para um mini, que é o fio preto, outro lado do interruptor indo para o outro mini. Na verdade, esse interruptor funciona como se fossem dois interruptores, né? Ele, na verdade, ele liga e desliga dois ao mesmo tempo. É a mesma coisa que eu utilizasse dois interruptores ligados. Então, quando eu ligo o interruptor, ele aciona os dois minis ao mesmo tempo. Desligo o interruptor, ele desaciona os dois minis. Então, eu posso agora ligar por aqui, posso vir aqui no meu grupo, desligar pelo grupo, posso novamente ligar os dois pelo interruptor e assim o sistema funciona perfeitamente. Então, novamente, né, poderia ter utilizado um único mini para essa automação? Poderia, só que eu corro o risco que eu vou, na verdade, manter uma fase sempre conectada aqui, ela só vai desconectar quando eu desligar o interruptor. Só que pode acontecer o seguinte, a posição do interruptor independe da posição que está o mini, né? Então eu posso ter nessa posição tudo ligado, então eu venho aqui no grupo e desligo, então na mesma posição está tudo desligado, aí eu ponho na outra posição e ele liga tudo, né? Porque o que acaba acontecendo? A posição do interruptor independe para a lâmpada estar ligada ou não, ele somente manda um sinal para o mini. Então, se eu utilizasse o interruptor passando uma fase direta e a outra indo para o mini, eu corro o risco de uma determinada situação ter a lâmpada energizada, né? Uma fase chegando lá, e se alguém for mexer, corre o risco ali de levar um choque, teria que desligar o disjuntor sempre. Essa então seria a solução ideal, utilizando dois minis trabalhando juntos. Novamente, em forma um equipamento dual, por exemplo um Dual R3 e um outro similar, não funcionaria nessa situação, porque ele tem uma única entrada de fase, ele trabalha com uma única fase e divide em dois, né? Então ele não funcionaria. Bem, espero que esse segundo vídeo da série tenha sido útil para você. Deixe seu like, deixe seus comentários e inscreva-se no canal caso não seja inscrito. E não perca aí os próximos vídeos dessa série sobre interruptores. Muito obrigado, até um próximo.